Estamos ao vivo. Boa noite a todas, todos e todes. Mais uma vez, Sindicato de Servidores Públicos de São Bernardo do Campo, Sindserve, aqui numa live, para a gente poder tratar de assunto que parece que é o único que a gente trata há 13 meses, e a cada vez que a gente se reúne, as notícias não são muito boas. Então, quero saudar todos os participantes dessa live, trabalhadores e trabalhadoras, servidores do município de São Bernardo, também a comunidade de São Bernardo, todos que estão nos acompanhando. E essa atividade do Sindserve de São Bernardo do Campo, ela é feita todos os anos, assim como diversas instituições e entidades sindicais aí dentro da CUT estão realizando esses encontros, alguns durante toda a semana e até durante o mês, e é para a gente falar de uma data que nesse momento ganha um significado maior, que é o Dia Mundial da Saúde. Ela foi pensada pela pasta do Lio, que é diretor aqui do Sindserve São Bernardo. O Lio, ele responde pela saúde ocupacional e segurança do trabalhador, e também pela Eva, que é diretora de políticas sociais, além da Marlene Matias, que é ex-presidente do Sindserve São Bernardo do Campo, é servidora aposentada da saúde, aqui no município, e também é representante dos servidores aposentados. E é lógico, como eu disse logo na abertura, o tema não poderia ser outro, é a pandemia, então saúde do trabalhador e da trabalhadora em tempos de pandemia. E a gente vai procurar fazer diversas abordagens, assim, um pouco ousado, porque por exemplo, a CUT, ela decidiu fazer um tema por dia, né? E a gente vai fazer praticamente tudo num dia só. Então, é um desafio que todas aceitaram, as convidadas, e a gente vai dar conta, tenho certeza. Falar, então, sobre o Dia Mundial da Saúde, que é o dia 7 de abril, e ele é comemorado nesse dia porque foi o dia em que a Organização Mundial da Saúde foi constituída, em 1948, né, um pouco após a Segunda Guerra Mundial. Ela é uma ramificação, um braço da Organização das Nações Unidas, e ela tem essa difícil missão, principalmente nesse momento, mas ela já passou em outros momentos da história por pandemias, mas, sem dúvida, essa pandemia da Covid-19, do coronavírus, tem sido um desafio maior e tem sido também acrescentadas várias dificuldades, principalmente em países onde a gente não teve um posicionamento do governante, né, da presidência da República, do governante do país, e levar a sério a situação que a gente começou a vivenciar lá em 26 de fevereiro de 2020. E hoje nós estamos há 13 meses da pandemia e estamos tratando aqui de questões que nos afligem. A CUT, com outras entidades sindicais, e nós do Sindserve São Bernardo do Campo também, estamos aqui nessa luta pela vida, entendendo que essa pandemia ela não tem o mesmo agravamento, a mesma situação epidemiológica em todos os lugares do mundo. A gente viu que ela trouxe e evidenciou, na verdade, ela escancarou mesmo as desigualdades que nós temos no nosso país. A gente sempre estudou, né, em epidemiologia os determinantes sociais de saúde, e a gente achava que já tinha chegado no limite do país, né, em desigualdade. A Organização Mundial de Saúde traz, inclusive, o tema para esse ano de 2021, por um mundo menos desigual e mais justo, e o país, como um dos países mais desiguais do mundo, é o segundo país mais desigual do mundo, a gente está vivendo aí a situação da pobreza extrema, as questões de gênero e raça, que na pandemia elas se mostram como um agravante, porque as pessoas que vivem em situação de pobreza extrema, que vivem nas periferias, sem uma condição de moradia, sem uma segurança alimentar, nesse momento sem auxílio emergencial, estão passando pelas diversas dificuldades, e é lógico que a pandemia atinge diretamente essas pessoas. E aí, para eu não me alongar muito, porque
nossas convidadas vão falar bastante a respeito de todas as implicações da pandemia, o impacto nas trabalhadoras e trabalhadores. Eu gostaria, então, de iniciar pedindo para a Marlene Matias, nossa ex-presidente aqui do Sindserv São Bernardo, fazer uma saudação inicial e depois eu faço a apresentação das convidadas. Olá, olá. Olá a todos, eu sou a Marlene, como todos me conhecem já. Então, essa data do Dia Mundial da Saúde, nós estamos celebrando num momento muito assim, não gostaríamos que fosse, né? Não fosse essa data tão triste para todos nós, né? Mais de 3.600, mais ou menos, mortos por essa Covid, e a gente sabe que o nosso sistema único de saúde está passando na mão de pessoas irresponsáveis. Eu vou aqui ser breve e agradecer as nossas convidadas, a nossa diretora Simone e o nosso diretor, o Lio, né? Nossa técnica em segurança, Priscila, e as nossas convidadas que vão estar palestrando para vocês. Então, referente ao nosso impacto, que foi muito triste no ano passado, no primeiro caso, foi dia 26/2, aqui no nosso Brasil, né? No caso de Covid. E no nosso sindicato, no mesmo mês, um mês depois, nós tivemos um caso também no nosso Sindserv. E nós tivemos algumas ações rápidas para nos fazer, para a gente não aumentar mais esse tipo de contaminação que estava tendo. E, assim, na medida do possível, nós estamos fazendo o que é possível para proteger todos, né? Tanto os servidores, né? Como os nossos funcionários, né? Porque, assim, a vida é muito mais importante. A economia, como dizem que é importante, sem vida não há economia. Então, essa minha fala referente à saúde pública, né? E que a gente tem que lutar pelo nosso SUS, e nós sabemos que na cidade de São Bernardo, o SUS é a grande arma que nós temos para cuidar das pessoas, e não só no São Bernardo, como no Brasil, né? Então, é isso. Boa palestra para todos nós, mais conscientização, né? E a gente sabe que a gente não está tendo conscientização do público mais jovem, né? E a gente sabe que é eles que, infelizmente, estão levando esse vírus para dentro das casas, dos lares. Então, assim, eu acho que é importante estar frisando isso, para que eles tenham um pouco mais de empatia com os mais velhos e até as crianças que não sabem, que não têm noção ainda. É isso. Obrigada, Marlene. Eu cometi um lapso de início, esqueci de me apresentar. Eu sou Simone Sierra, sou enfermeira de formação e estou atualmente na pasta de organização de base e sindicalização do Sindserv. Vou fazer, então, aqui a apresentação das nossas convidadas. A Priscila, ela é especialista em segurança do trabalho. Ela vai falar sobre caracterização da Covid-19 como doença ocupacional. Ela atua no Sindicato de Servidores Públicos de São Bernardo do Campo, exatamente nessa área de assistência da saúde do trabalhador, e ela ajudou a gente na concepção, aqui na organização dessa atividade, e está também como palestrante. Temos também a Andréa Garbim, muito feliz de reencontrar a Andréa, trabalhamos juntas por muitos anos aqui em São Bernardo do Campo, quando era secretário de saúde, o nosso ex-ministro Arthur Fioro. Ela é graduada em psicologia, tem doutorado em saúde pública pela USP, atuação é na área de saúde do trabalhador,
E também vi lá na descrição do seu perfil que você também fez direito, né, Andréia? Também advogado. O tema é impactos da pandemia da Covid-19 na saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras. Temos também a Maria Vitória Rocha de Araújo, que é graduada em gerontologia pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em psicologia organizacional. Tem uma atuação na área da saúde com foco na pessoa idosa, e ela vai trazer o tema Impactos da Pandemia da Covid-19 nos Idosos. E temos também a doutora Maria Aparecida dos Santos, médica, pediatra, ela atua no Centro de Monitoramento da Covid-19, aqui da Secretaria de Saúde de Santo André. E o tema que ela traz para nós, vai nos trazer essa noite, é os impactos da Covid-19 na sociedade. A gente vai fazer uma dinâmica de roda de conversas, que é um desafio quando a gente faz um encontro virtual. Então, são 10 minutos de fala para a convidada, e aí a gente abre para 2 perguntas lá do chat do Facebook. Aí, no final, a gente também abre para algumas perguntas, e a gente deixa para todas as convidadas fazerem o fechamento, respondendo dentro da sua área de atuação e de apresentação, as dúvidas que forem trazidas ao final. Então, para iniciar, eu vou pedir para a Priscila fazer a apresentação. Boa noite a todos, né? Eu queria primeiramente agradecer pela oportunidade, né, de falar um pouco sobre um dos maiores desafios que todos os trabalhadores estão enfrentando nesse momento de pandemia, né? Em especial, eu acho que os servidores públicos nós temos recebido uma demanda muito grande, né? Os servidores têm nos procurado com muita frequência, porque eles estão com muita dificuldade para caracterizar o Covid como uma doença ocupacional. E eu queria falar um pouquinho sobre um grupo de servidores que é o grupo que está tendo um pouco mais de dificuldade, porque quando a gente fala dos trabalhadores da saúde, fica mais fácil, né, a gente falar sobre a caracterização do Covid como uma doença ocupacional, porque eles todos estão à frente, né, bem à frente do público-alvo, geralmente as pessoas que procuram o hospital porque estão com sintomas, então esse é um grupo de trabalhadores que tem uma facilidade um pouco maior de fazer essa caracterização. Mas nós temos um outro grupo, né, de trabalhadores que eles também prestam um serviço que é considerado como essencial, né, além dos trabalhadores da saúde, mas que eles têm essa dificuldade, né. Então, nós temos, na nossa categoria, temos os guardas civil municipal, temos os coveiros, alguns motoristas, e, enfim, se eu for pontuar aqui, cada um vai ficar bem extenso, né. Então, esses trabalhadores, eles estão tendo muita dificuldade, por quê? Porque nem sempre o afastamento deles entra como uma LTS. E às vezes nós temos casos de trabalhadores que trabalham no mesmo ambiente e que cada um consegue a licença de tratamento de saúde com uma caracterização diferente. E, por exemplo, o que eu tenho atendido muito são os guardas civil municipal. Então, às vezes você tem 2 funcionários que trabalham no mesmo espaço e que um consegue caracterizar o acidente de trabalho e o outro não. Então, isso gera um conflito muito grande, né? Porque esses trabalhadores estão à linha de frente, saem das suas casas, né? Deixam as suas famílias nos seus lares, estão ali expostos a todo e qualquer tipo de pessoa, porque o vírus é invisível, não tem como saber aonde esse trabalhador vai ser contaminado, né? E aí, quando esses trabalhadores têm nos procurado muito agora, porque, como todos nós sabemos, já são 13 meses de pandemia, né? Então, já há bastante tempo nós estamos enfrentando esse vírus. E no decorrer desse período, os trabalhadores que foram contaminados ficaram, no mínimo, 15 dias afastados. E a prefeitura, o servidor público, quando ele passa de 30 dias de afastamento por LTS, ele começa a ter algumas perdas, né? Então, tem chegado para nós agora, no Departamento de Segurança do Trabalho, muitas reclamações, por quê? Porque esses trabalhadores acumularam aí com as licenças de tratamento de saúde por conta do Covid, de repente uma outra cirurgia, que ele teve que passar por uma outra cirurgia nesse período aquisitivo, e agora, no momento em que ele pode tirar suas férias, ele é surpreendido com 10 dias a menos. Por quê? Porque o servidor público que
que tem um afastamento por LTS por mais de 30 dias, ele perde 10 dias das suas férias, né? E aí, nesse momento, né, depois de 13 meses, nós temos recebido um número muito grande de trabalhadores que estão nos procurando, porque agora eles estão sendo surpreendidos com essa perda, né? E o que é mais complicado é porque esses trabalhadores, eles também mantiveram a sua rotina de trabalho à frente da pandemia. Eles foram contaminados pelo vírus, ficaram afastados por conta da doença, mas infelizmente o serviço de saúde do servidor tem tido alguns critérios para fazer essa caracterização. Então, esse não reconhecimento tem trazido para esses trabalhadores muitas dificuldades, né? Eles têm passado aí por bastante problemas, porque quando a pessoa vai receber as férias, ela está apontando que vai receber um valor e, de repente, ela é surpreendida por um valor inferior. E, além de tudo isso, o Covid é uma doença que nós não sabemos quais serão as sequelas, né? É tudo muito novo, então, a cada dia é uma descoberta. E quando o trabalhador tem um comunicado de acidente de trabalho, quando essa doença é caracterizada como um acidente de trabalho, esse trabalhador tem os seus direitos garantidos, né? Então, esse servidor recebe integralmente as suas férias. Em caso, né, em caso de óbito, a família também recebe integralmente a pensão da pessoa falecida. E isso é um problema que nós temos tido agora por conta dessa não caracterização. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês de uma orientação técnica que ela é bem recente, ela saiu agora, essa orientação técnica é do Ministério da Economia, e ela foi vigorada agora em 31 de março de 2021, e que ela direciona um pouco, né, de como que os médicos, eles devem proceder para fazer essa caracterização. Uma coisa também que eu queria frisar aqui é que, para caracterizar a doença do trabalho, o único profissional que tem competência para isso é o médico, tá? Então, essa orientação técnica, ela direciona alguns deveres dos médicos coordenadores do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que são os responsáveis, né, pelos exames médicos dos trabalhadores, de que forma que eles precisam proceder para fazer essa caracterização. Então, a emissão do CAT, ela deve ser solicitada pela empresa, né, ou até mesmo pelo próprio trabalhador, e o médico tem que fazer essa avaliação, né, e quando ele confirmar que esse trabalhador foi contaminado pelo Covid, né, e que essa contaminação se deu no seu local de trabalho, ele mesmo caracteriza o CAT e autoriza a empresa, no caso a prefeitura, a fazer o preenchimento do CAT. Porque assim, você preencheu o formulário, não significa que a doença já foi caracterizada, né? Então é necessário passar por essa avaliação médica. E aqui essa orientação técnica, ela nos direciona de como que o médico pode concluir, como é que ele tem que fazer essa avaliação. Então, aqui fala que o médico precisa fazer um estudo no local de trabalho, na organização de trabalho. É importante o médico colher dados epidemiológicos, então ele procurar saber se outros trabalhadores naquele local de trabalho também foram infectados, né? Se não é um caso isolado. Ele também precisa verificar a ocorrência de um quadro clínico ou subclínico em trabalhadores expostos aos riscos semelhantes. Então, é importante também identificar naquele local de trabalho se existem riscos físicos ou riscos biológicos, né? Tem muitos fatores que estão envolvidos em tudo isso. Então, também é importante ouvir, né? Colher o depoimento e a experiência dos trabalhadores. Isso é bastante importante, ouvir esse servidor, né? O trabalhador, e colher dele as informações necessárias, né? Então, essa orientação veio, acho que diante de tantos meses de pandemia, é uma coisa muito nova, que ninguém está habituado, então todos nós estamos aprendendo a cada dia, né? Então, eu acho que essas orientações, elas vieram para dar um norte, né, para a gente conseguir direcionar melhor esses trabalhadores, né? E nós, como sindicato, nós temos orientado todos os nossos trabalhadores, né, aqueles que se sentiram prejudicados, né, pelo não preenchimento do CAT, para que eles procurem o nosso Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho. Aí a gente, quando o trabalhador nos procura, a gente faz uma avaliação individual da documentação, né, do trabalhador em questão, porque tem muitos fatores que estão envolvidos, né?
Então, é importante que o trabalhador nos procure, entre em contato através dos nossos telefones, que estão todos disponíveis aí nos nossos canais de comunicação, seja no Instagram, no Facebook. Então, é importante que esse trabalhador nos procure, traga o exame médico, comprovando aí a contaminação, que nós vamos estar orientando aí, vamos avaliar esse exame médico, vamos pedir o preenchimento vamos solicitar o preenchimento do formulário de investigação para a chefia imediata. Então, todas essas orientações a gente vai estar passando para o trabalhador. Caso a chefia, depois que a chefia imediata fizer o formulário, o preenchimento desse formulário de investigação, é importante que esse trabalhador envie um e-mail para o serviço de saúde ao servidor, pedindo a conversão da LTS para o CAT, desse período em que ele ficou afastado por Covid-19. E aí, no e-mail, é importante o trabalhador juntar o exame médico, né, que comprove a contaminação, é importante também ele anexar o atestado médico, o formulário de investigação, e aí o profissional que recebe esse e-mail vai fazer aí a avaliação inicial, tá? E eles costumam responder essa avaliação através do Jornal Notícias do município. Então, aí o trabalhador vai ter que aguardar, né, essa resposta no Notícias do município, e se for indeferido, se a resposta vier com indeferimento desse pedido de conversão, então o trabalhador vai enviar novamente um e-mail para o serviço de saúde do servidor e solicitar uma reavaliação com o médico do trabalho. E aí, se mesmo assim, com a avaliação do médico do trabalho, com o pedido de conversão desse trabalhador for indeferido, aí é necessário que esse trabalhador faça os encaminhamentos jurídicos, tá? Eu queria informar para vocês que o Departamento de Segurança do Trabalho trabalha em conjunto com o jurídico, então todas as informações que a gente está passando para vocês, ela tem aí tem uma orientação jurídica por trás, o Dr. Kleber e todos os outros advogados têm dado todo o suporte, e nós estamos aqui à disposição para o que for necessário. Inicialmente, nesse momento nós estamos em home office, mas estamos atendendo por chamada de vídeo, estamos atendendo as ligações por WhatsApp, mensagens, e nós estamos aqui para ajudar vocês no que for necessário. Obrigada, Priscila. A gente sabe que esse é um tema que é de muito interesse para as trabalhadoras e trabalhadores, né? Os servidores municipais aqui de São Bernardo. Sempre ficam muitas dúvidas. E aí, eu não sei se o Dinailton conseguiu levantar as perguntas pelo Facebook. Eu dei uma olhada rápida aqui e eu vi duas perguntas. Você já até expôs na sua apresentação, Priscila, mas eu acho que seria interessante você reforçar. Eu vi aqui que a Mabi, ela perguntou se a Covid-19 ela é de fato considerada uma doença do trabalho, e ela fez uma outra pergunta também, o que fazer se a empresa se recusar a emitir o CAT? Eu sei que você já fez aí na sua explanação essas orientações, mas só para reforçar essas dúvidas que vieram aqui pelo chat. Claro, Simone. Então, assim, se ela é considerada, o Covid é considerada uma doença ocupacional, sim, mas o que é necessário? Uma avaliação individual. Por quê? Porque o médico, ele precisa avaliar todo o contexto, né? Então, precisa avaliar o local em que aquela pessoa trabalha, você precisa reunir dados para saber se naquele local outras pessoas também foram contaminadas. Por quê? Porque o vírus a gente pode pegar ele em qualquer lugar, né? Então, de repente, não tem um lugar específico, né? Por exemplo, nós estamos de home office, quer dizer que a minha ida no mercado, ou de repente numa farmácia, eu também corro esse risco de ser contaminado. Então, ela é considerada uma doença do trabalho, sim, mas é necessário uma avaliação para saber a função da pessoa, de que forma que ela está indo trabalhar, se outras pessoas naquele local foram também contaminadas. Então, assim, é um assunto bastante delicado, mas que é necessário uma avaliação individual. Por quê? Porque você precisa reunir argumentos para demonstrar que você adquiriu aquela doença no seu local de trabalho, né? Então, ela pode ser considerada uma doença ocupacional? Sim, porém é necessária essa avaliação de forma individual, porque aí você precisa, de fato, avaliar caso a caso, né? Para saber mesmo, para a gente tentar direcionar esse profissional que vai fazer essa avaliação, que é o médico do trabalho, né? Lembrando que
O único profissional que tem competência para fazer essa avaliação é o médico do trabalho. Mas aí a gente consegue direcionar ele e demonstrar para ele toda a situação, e ele vai fazer essa avaliação. E a segunda pergunta, se a empresa se recusar a fazer o preenchimento, né? Isso aí, no caso, se houver a recusa da chefia imediata, no finalzinho aqui eu vou disponibilizar para vocês o nosso e-mail e o telefone corporativo, porque se a chefia imediata inicialmente se recusar, o sindicato ele tem autonomia para fazer o preenchimento do CAT, né? Quando nós falamos de um servidor público que ele é seletista, o próprio formulário da Previdência Social, ele tem um campo que o sindicato tem autonomia para fazer esse preenchimento. Então, se o trabalhador for seletista, a chefia imediata se recusou a preencher, nos procure que a gente vai avaliar a documentação e fazer o preenchimento se a documentação estiver toda ok. No caso do estatutário, no formulário de investigação da prefeitura, não existe um campo em que o sindicato tem aí essa autonomia para fazer o preenchimento. Mas, independente disso, nós fazemos toda a documentação e todo o encaminhamento para que esse trabalhador tenha o seu CAT preenchido. Então, o nosso setor monta aí um ofício, encaminha para a secretaria responsável, junto com toda a documentação, e a gente faz aí a solicitação do preenchimento de CAT para a secretaria responsável. Muito bom, Priscila. Obrigada, viu? Excelente aí as suas colocações. Muito bom. Vou passar agora para a Andréa Gabi fazer a apresentação dela. Você vai projetar, né, Andréa? Andréia, por gentileza, liga o microfone. Eu achei que fosse um controle geral. Boa noite a todas, todos. Eu gostaria primeiramente de parabenizar a iniciativa do sindicato em promover esse encontro, essa roda de conversa. Me sinto entre colegas, como a Simone disse, entre amigos da luta pelas melhores condições de saúde de todos, né? E lamento que estamos vivendo um período tão triste, né, em relação ao sofrimento, às perdas das pessoas, né, a morte, o adoecimento. Então, com isso, acho que a gente também, aqui, né, ao nos reunirmos, nós também prestamos uma homenagem a todas essas pessoas que estão vivendo enlutadas, todos nós estamos, né, nesse luto coletivo por esse sofrimento, por essa pandemia, e também o nosso reconhecimento, somos profissionais da saúde, mas reconhecemos também o trabalho árduo dos colegas no dia a dia, né, nessas unidades mais diretamente relacionadas ao atendimento. Então, fica, né, o nosso registro, o nosso incômodo também com as condições que estão colocadas, né, para todos. Bem, a Simone e o sindicato, né, estão nos fazendo uma proposta bem ousada de 10 minutinhos, que a Priscila maravilhosamente cumpriu, com muita objetividade. Eu espero, então, Priscila, seguir aí o teu exemplo, né? Obrigada também pelo aprendizado aí com você. Eu vou procurar, então, eu vou usar o PowerPoint apenas como um direcionamento, aqui um caminho, né, na fala. E nós já sabemos, né, da pandemia de 19, desse novo vírus, dessa situação de emergência pública que estamos vivendo, né, já foi colocado, inclusive. Então, nós, nesse cenário, nós fomos nos deparando com a situação do distanciamento social para alguns, né, trabalhadores, e para outros, e diversas categorias, mas principalmente nós reconhecemos os profissionais trabalhadores da saúde, né,
que não deixaram de sair, não deixaram de se deslocar, né, de se movimentar, de sair de suas casas para o trabalho. Também aqui estão os trabalhadores informais, então há um número significativo de trabalhadores que permaneceram no deslocamento e na atividade cotidiana, direta, essencial, né, no dia a dia de trabalho. Esses dois grupos, gente, para a gente pensar as questões de saúde mental, já nos levam a reconhecer condições muito diferentes. Aqueles que estiveram em casa ou estão, vivenciaram angústias e medos e sensações de solidão e isolamento que repercutem na saúde mental, diferentemente daqueles que estiveram expostos e estão. Porque esse medo, né, a convivência com o medo de que ao sair, ao me deslocar e retornar para casa, eu posso ser esse agente transmissor da doença, né? Foi tomando conta dessa experiência cotidiana de quem se deslocou, quem saiu, né? Quem está saindo. Então, no sentido da saúde mental, nós temos essas duas situações bastante diferentes. Mas todas elas, né? Ou seja, as duas, com esse impacto do que significa conviver com uma ameaça invisível, com um vírus, como disse a Priscila, está, né? Mas está, né? Então, estamos convivendo. Então, todos estamos aí, né? Convivendo com esse medo, né? De uma condição que agrava a nossa saúde, do ponto de vista físico, mas também, então, mental. Aqui, né, eu trouxe só para a gente lembrar que é uma categoria, né, dos trabalhadores da saúde, uma categoria de mulheres, né? Estamos aqui várias, né? Mas eu trouxe alguns dados muito gerais para dizer que são as mulheres que concluíram o ensino médio, de modo geral, né? Então, em idade produtiva, o que representa aí a feminilização da força de trabalho. E em relação ao quesito raça-cor, se nós buscarmos os dados, nós encontraremos com mais frequência as mulheres brancas e pardas, mas esse é um dado, né, que nós sabemos muito negligenciado em relação ao preenchimento. Eu escrevi, né, um preenchimento precário, porque é um trabalho cotidiano que nós temos que fazer no reconhecimento dessa questão da raça e cor, né, nos instrumentos de saúde, no atendimento em saúde. Então, considerem isso, gente, apenas um cenário mais geral, né, não dados específicos, até porque isso também mudaria se nós estudássemos um município ou outro, um estado ou outro, e até mesmo um serviço ou outro, né? Bom, nesse cenário, gente, nós tivemos o quê? Novas demandas de trabalho. Novas, não só pelo acúmulo, que também é uma questão importante, mas eu acho muito interessante essas questões que o professor Edelberto Almeida, acho que muitos conhecem aqui, nosso querido médico da área do trabalho, da medicina do trabalho, conhecido como Pará. Acho que a Priscila deve lembrar dele também, de muitas aulas, né, que nós tivemos. E ele diz isso, as dificuldades que não existiam e passam a existir, coisas que nós temos que assumir sozinhos e antes eram realizadas conjuntamente. O trabalho sem os equipamentos, gente, indicados, isso nós também sabemos, né, muito. Usar equipamentos novos, coisas que não se usava no dia a dia. Então, você vai para outro lugar, você pode assumir esse trabalho, mas em outro contexto, outros recursos tecnológicos, né? Fazer algo que deveria ser adiado, feito por outro colega, ou com a ajuda de outros colegas, que não está disponível, mas tem que fazer, né? Prolongar a jornada ou acelerar, também, né? Uma condição muito presente, e sem receber ordens, né, ser forçado aí a fazer algo, tendo que ser o mais rápido, né? Então, acho que essas condições que o professor Edelberto traz para nós, elas ilustram bem que, além da sobrecarga, além do trabalho que já se fazia,
essas novas demandas vão impactando com algo que é uma outra organização de trabalho, né? Então, são condições e formas de organização de trabalho diferentes. Aí eu digo ainda, né, condições em que faltam os equipamentos de proteção, pouco se falou de proteção coletiva nisso tudo, os novos protocolos e, né, gente, o que estamos vivendo também, o descrédito nas estruturas sanitárias, seja em nível municipal, estadual ou federal, né? Orientações desencontradas e o desmonte das políticas, né, de proteção em curso no Brasil. Então, tudo isso interferindo, né? Na questão da organização, a gente ainda tem isso, já falei aqui, né? Ainda tem o medo de ser infectado ou de transmitir a doença como um dos principais, uma das principais manifestações dos profissionais de saúde no seu cotidiano. Atenção aumentada, né? Devido às exigências, muitas responsabilidades, imprecisões, orientações contraditórias ou incompletas, né? Retrabalho. Então, comunicação ou gerenciamento aqui ineficientes e as cargas de trabalho excessivas, né? Bom, tudo isso, gente, interferindo na condição de saúde, né? Então, nós temos o aumento do afastamento, não só pela Covid, né? Mas um aspecto é o adoecimento por outras razões, outro é exatamente pela Covid, né? Por ser contaminado, o profissional ser contaminado. O cansaço, aumento da frequência de urgências, de incidentes, né? Menos colaboração, claro, porque todo mundo, né? São menos profissionais fazendo mais coisas, e o sistema, assim, podendo evoluir para isso que nós estamos vivendo agora, que já vinha sendo anunciado, né? Que é a escassez de leitos, de vagas, de insumos, né? Essa ameaça de que não tem e que o profissional precisa fazer escolhas no seu dia a dia, né? E o trabalhador também. Bom, então nós temos as queixas, gente, de esgotamento físico, mental, de tristeza, nós temos a insônia, a ansiedade, as alterações do sono, e aqui eu estou dizendo, assim, as principais que nós fomos e vamos ouvindo, né? É um sofrimento no trabalho que envolve essa ameaça da contaminação, as vivências de sofrimento, as perdas, as frustrações, impedimentos para usar os melhores recursos em função da ausência, da falta, né? Um sofrimento para proteger as pessoas próximas, né? Os familiares, as pessoas queridas, né? E aí é esse o terreno fértil para prosperar, repercussões à saúde mental. Então, é esse cenário que nós temos. Alguns estudos, gente, esses lá da China, né, foram feitos com profissionais de saúde e se constatou aí mais da metade dos participantes com sintomas depressivos, com ansiedade, distúrbios do sono. Outros estudos mais nos aspectos psiquiátricos identificaram os transtornos depressivos, de ansiedade, de pânico, sintomas somáticos, autocensura, culpa, transtorno de pós-traumático, delírios, psicoses, né, e até o suicídio. Ou seja, gente, nós temos assim muita produção já de estudos mostrando as repercussões à saúde dos trabalhadores expostos, né, a esse vírus no cotidiano dos seus trabalhos. Então, aqui nós temos profissionais de saúde, mas podemos pensar de modo mais abrangente esses profissionais que se mantiveram em atividades presenciais, se mantiveram em atividades em que foi necessário sair de casa, né? Não estamos falando daqueles que ficaram em casa, que tem lá outras repercussões também. O que eu queria dizer para vocês? Todo mundo adoece? Não, não. Nós temos recursos, nós lidamos com dificuldades, com certeza.
mas há, né, um aumento diante dessa situação que é extrema e que traz todas essas características, né, que eu rapidamente aqui falei e que nós estamos acompanhando. Aqui alguns dados, gente, de um trabalho que nós fizemos lá no Sereste de Diadema, sobre a origem das situações de constrangimento que os profissionais, trabalhadores da saúde, referiram. Vejam, constrangimentos das pessoas na rua, de pacientes, de colegas, familiares, dos vizinhos, né? E levando aqui a gente a reconhecer que há um impacto naquelas relações que estavam preservadas, né? Aquelas pessoas com quem a gente convivia, mas que começam a ter esse receio do que você representa como profissional nesse quesito, né? De expor ao risco. Muito bem, alguns, nós já sabemos, profissionais tomaram iniciativas, né, de se isolar, né, não retornar para casa, então afastamentos prolongados de familiares, de filhos. Então, essa ausência também sentida e trazendo, né, o sofrimento. Vejam, o sofrimento ele não é sinônimo de doença, mas ele é sinônimo de que há um desgaste, um incômodo, uma insatisfação, uma condição que exige uma energia psíquica para lidar com isso, né? Vejam aqui também um dado interessante, nós perguntamos para as pessoas, essas pessoas tiveram Covid, foram trabalhadores que tiveram Covid. E nós fazíamos aí perguntas sobre sintomas relacionados à saúde mental, e nós tivemos aqui, ó, gente, 10% referindo mais de 14 para cima sintomas, 9 e assim por diante, né? O que nós perguntávamos, e eu tô correndo, viu, Simone? Nós perguntávamos sobre a sensação de alerta, vejam, ó, quase 80% aqui das pessoas relataram essa sensação aumentada, né, frente às situações dos sintomas gripais. Também em relação a uma apreensão excessiva sobre isso. Mas vejam também, ó, uma recorrência nos pensamentos relacionados à doença, em metade das pessoas. Dificuldades para dormir, tristeza, falta, né, de energia ou diminuição, afetando aí, vejam, todos esses em torno de 50% dos trabalhadores. Não é pouco, né? Dificuldades para manter as atividades. Então, nós temos aí, né, gente, que pensar em mudanças nos processos de trabalho e não nos indivíduos. Isso se aplica à saúde mental também, não só aos riscos físicos, né? Então, para amenizar, para intervir nos ambientes de trabalho, nós precisamos dessas mudanças nos processos, usando outras tecnologias, trabalhando com as relações, com atividades de educação permanente, enfim, visando amenizar a tensão e os impactos. Então, nós temos que ter em mente uma hierarquia de medidas de prevenção que priorizem primeiramente os aspectos relacionados à organização e, paralelamente, à proteção individual. Mas não podemos recorrer em explicações culpabilizantes de que o indivíduo se contaminou porque não usou adequadamente um equipamento, né? Nós temos que reconhecer aqui, como a Priscila falou, a doença relacionada ao trabalho e, portanto, as medidas de prevenção e proteção relacionadas aos processos, né? Os trabalhadores de saúde, eles estão expostos ao risco de adoecer de modo não homogêneo. Nesse trabalho que nós fizemos, nós identificamos que os grupos de trabalhadores da saúde que mais adoeceram foram os técnicos de enfermagem, primeiramente os trabalhadores, depois os agentes comunitários de saúde, depois nós tivemos as enfermeiras e médicos e a equipe administrativa,
da recepção, etc. Então, nós temos uma diferença grande naqueles que estão adoecendo, isso envolve a função, gênero, raça, escolaridade, tudo isso, né, que gera uma exposição diferente. Eu fico à disposição e acho que passei um pouquinho do tempo, né? Mas muito obrigada. Obrigada, Andréia. O assunto ele realmente mobiliza bastante a gente e a gente até gostaria que tivesse um tempo maior, né? Estou vendo aqui a Priscila, o Bill, né, a Marlene, o pessoal que está muito ligado aí à saúde do trabalhador, à saúde em geral. A gente fica bastante, nós ficamos ansiosos aí pelas informações, porque a gente tem muito da percepção das trabalhadoras desse adoecimento mental, do impacto da pandemia. Mas os estudos que você traz, e a gente sempre falando da importância da ciência das científicas, o estudo ele traz um embasamento até para as medidas necessárias para o sindicato, porque a gente esbarra hoje numa situação em que muito precisa ser judicializado, a gente não tem mais aquela prática de diálogo e tentar resolver as situações em benefício do ser humano, normalmente então acaba ajudando muito. Mas é importante a gente ter todas essas evidências que você nos traz e falar sobre as possibilidades, as saídas também. Eu estava querendo no chat, mas o meu celular acabou a bateria e eu não sei se tem alguma pergunta no chat do Facebook. Sim, então, Simone. eu ia pedir aí para o Dina Hilton. Você pode passar para a gente, Dina? Eva está perguntando, cadê? Eu perdi a pergunta. Quais sintomas mais frequentes na identificação de uma possível depressão, principalmente para as mulheres que têm uma carga mais excessiva de trabalho doméstico? Olha, para a depressão, o primeiro sintoma que nós identificamos é aquela ausência da energia, a diminuição da energia, uma apatia para as atividades que, em tese, elas são as que a gente faz no dia a dia de modo mais prazeroso até. Então, quando nós começamos a ter um impacto nessas atividades, então não é aquele cansaço que a gente diz do dia a dia, isso a gente fala, todos nós, né? Nós falamos, a gente não aguenta mais, mas a gente começa a identificar uma mudança nessa energia, nessa disposição. Então, esse é um sintoma importante. Outros associados, perda de apetite, insônia, alteração no sono, pode ser o contrário, né? Pode ser um aumento. Ligado a uma ansiedade, né? Comer mais, mas em geral a gente encontra mais alterações no sono no sentido da insônia, da perda do apetite na alimentação e essa falta de energia, essa falta de disposição para as atividades que a gente realiza, de modo que uma tristeza também se abate, né, sobre a pessoa e que vai limitando a vida da pessoa. Então, a gente usa uma expressão que é assim, é a depressão que aquelas atividades que a gente fazia, a gente não faz mais, a gente deixa, a gente evita ou não consegue. Então, ao interferir desse modo na vida da gente, a gente está, né, se encaminhando, verificando um quadro que pode ser depressivo. Ginailton, tem mais alguma pergunta no chat? Ok. Andréia, nós agradecemos muito, mas para o final a gente deixa para a última rodada as perguntas que vierem, eu tenho certeza que virão outras. Muito obrigada. Vou passar agora para a Maria Vitória fazer a explanação dela. Olá, tá me escutando? Sim. Vou compartilhar aqui a tela, um minutinho. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante e necessário. Muito obrigada pelo convite e obrigada a todos pela participação aqui também. Bom, para começarmos, né,
Todos sabem o momento que estamos vivendo e a gente não para de ver as notícias aí na televisão, na internet, sobre o crescimento do número de mortes pelo Covid. Então, eu decidi começar com uma notícia para a gente também não perder a esperança, né? Então, aqui tem uma notícia do dia 17 de março, que a G1 publicou. Após a vacinação, mortes de idosos entre 85 e 89 anos por Covid-19 cai 51% na cidade de São Paulo. Em fevereiro, atingem o menor número desde outubro. E um gráfico também para vocês identificarem essa queda, né, entre os óbitos de idosos entre essa faixa etária, e para a gente ver a importância que tem a vacinação, né, para a gente lutar aí para todo mundo realmente aí ser vacinado. Bom, esses dados estão sendo muito enfatizados pela mídia, porque a população idosa ela ganhou destaque na pandemia por ser um grupo em que as alterações pela senescência e senilidade predispõem o maior risco de infecção. E para quem não está familiarizado com esses termos, a senescência é a alteração considerada normal que ocorre no corpo, como, por exemplo, a diminuição da visão, a perda auditiva e etc., né? Já a senilidade é um processo patológico, ou seja, quando surgem aquelas doenças que falamos que são típicas da idade, como, por exemplo, o Alzheimer, entre outros. Então, já tem essas alterações no corpo do idoso, e quando chega uma doença com impacto maior, acaba, enfim, muitos aí não aguentando passar por isso, né? A OMS recomenda aí o protagonismo da pessoa idosa na sociedade por diversas questões sociais, econômicas, políticas, culturais. A pandemia da Covid-19 reforçou a fragilidade das políticas efetivas para o envelhecimento ativo e saudável, promoção à saúde e proteção dos mais fragilizados no Brasil. Então, antes da pandemia, a gente já tinha um cenário problemático para o idoso. Então, as pessoas idosas, elas têm sido tratadas como um fardo para a sociedade. Ora pela incapacidade funcional imposta por algumas doenças, pelo déficit cognitivo, que daí acaba gerando aumento aí de casos de demência, pela previdência social, que é insuficiente para a vida digna, pela falta de acesso aos serviços de saúde, e pelos atos de violência e ageísmo, né? E novamente, para quem aí não está tão familiarizado com os termos, o ageísmo, ele é um conceito utilizado para definir o preconceito por idade. Isso acontece muito. Então, um dado aí que eu trouxe para vocês também, uma pesquisa realizada pela OMS, em 2016, ouviu 83 mil pessoas em 57 países e mostrou que 60% de entrevistados possuíam visão negativa sobre o envelhecimento. E que daí isso gera o ageísmo, né? Dificilmente encontramos pessoas que querem envelhecer. Isso é um preconceito, a gente nega o processo que vivemos. Estamos envelhecendo agora, a cada minuto, e a gente tem que aceitar esse processo de evolução, né? E é o que hoje a gente não vê acontecendo. Ou seja, há muito preconceito ainda na sociedade que vivemos. E também há muita falta de política pública para os idosos. Se a situação, já, como eu disse, já não era das melhores, já tem todas essas dificuldades para o idoso, e agora com a pandemia, né? Como que essa situação, ela fica? Como que acontece? Então, os idosos, eles podem sofrer reações emocionais e comportamentais como medo, tédio, solidão, ansiedade, insônia, raiva, podendo desenvolver alterações psicológicas que podem suscitar até em tentativas de suicídio. E esse sofrimento, ele tem chance de ser exacerbado com o distanciamento e o isolamento social. Então, a gente veio discutindo aí a questão do trabalhador, né, que as meninas falaram muito bem, inclusive, que também tem essa questão de depressão, que também tem essa questão do medo. E imagina para os idosos que assistem a TV e está falando que eles são o alvo de tudo, né? Então, é muito complicado e eles precisam se resguardar e ficar isolados. E tudo isso gera também outras questões, né? Então, doenças vasculares, doenças neurológicas, maior risco de comprometimento cognitivo,
Ou seja, aumenta o risco de Alzheimer, acelera a progressão da doença. Então, o idoso que fica isolado, aquele idoso que mora sozinho, por exemplo, que a família, enfim, não pode ver, e que os profissionais também decidem, a família opta pelo profissional da saúde não entrar na casa do idoso, então não tem o estímulo que eles precisam, né? Então, isso acelera a progressão da doença. Mortalidade prematura, com tudo isso, inclusive com sofrimento emocional, com as ansiedades e tudo que eu venho dizendo. Oportunidades reduzidas de atividade física também representam uma carga adicional prejudicial à saúde a longo prazo. Então, eles já pararam de fazer tudo que eles faziam, né? E isso a gente vai ver o efeito depois. Então, quem passar por tudo isso do Covid-19, com certeza vai ter um comprometimento aí a médio e longo prazo. Eu coloquei essa imagem que eu achei ela um pouco forte, assim, um pouco forte, porém necessária, né? Que é isso, de fato, que está acontecendo. Então, o ambiente empobrecido e a falta de estímulo social e cognitivo, né, que eu acabei de falar, dessas pessoas isoladas podem levar a condições graves e a morte prematura. Então, o triste clímax do isolamento é a morte solitária e a possibilidade de uma situação paliativa acompanhada. Então, o idoso ele já para de fazer todas as suas atividades, ele já não tem um convívio social mais, ele já não vai na praça conversar com os amigos, ele já não circula mais, né? E eles gostam de circular, muito, inclusive. Quando isso tudo acontece, pior ainda é quando esse idoso ele entra numa situação paliativa, né? Que a gente não consegue, enfim, acompanhar, os entes próximos, enfim, não conseguem ver. Então, isso, de fato, é muito triste, né? E existe lado bom? A gente falou bastante problemática dos idosos que foram tomados por sentimentos de tristeza, sensação de abandono, o desdenho de viver, mas não podemos deixar de considerar também que alguns investiram tempo para contribuir com a sociedade, na confecção de máscaras, escudos faciais, cuidando da casa, encorajando familiares sobre a importância do distanciamento. E para diminuir a saudade, outros aí entraram com tudo na tecnologia, né? E os idosos reservaram tempo para contar as histórias para os netos, utilizando recursos de comunicação. Outros aprenderam com os familiares a utilizar novas tecnologias e equipamentos. Tiveram aqueles que retomaram a realização de atividades de lazer, artesanato, leitura, jogos de jardinagem. E nesse período também afloraram preocupações da sociedade quanto aos idosos, né, mediante essas ações solidárias. Então, vizinhos de condomínio colocaram-se à disposição para auxiliar e fazer compras, serviços de saúde se mobilizaram para viabilizar teleatendimento e escuta solidária, também, que é muito importante. As ações, instituições sociais distribuíram materiais e alimentos àqueles mais vulneráveis. Voluntários serviram comidas para desabrigados, disponibilizaram vestimenta, máscaras, álcool e gel. Então, isso trouxe também uma humanização, eu acho que a gente estava talvez precisando, né? E o que nós podemos fazer? Acredito que vocês convivem aí com idosos na família, e mais umas dicas aí para a gente sair com muitos aprendizados aqui hoje. Então, promover o apoio emocional por meio de serviços de saúde, mas também pela rede informal, incluindo amigos e familiares, sempre com informações claras e linguagem de fácil compreensão para os idosos, tá, gente? Precisa disso. Quando a gente coloca uma tecnologia muito diferente, isso não deixa de ser uma questão do ageísmo mesmo, né? Do preconceito, quando a gente não entende aquela outra pessoa, a gente não tem empatia. Então, sempre com linguajar fácil, de fácil compreensão. A prática de exercícios e rotinas devem ser incentivadas. Então, liga, né, para os idosos. O que você está fazendo? Vamos fazer alguma coisa. Coloca o vídeo, ajuda. Só para a pessoa se movimentar, isso também é importante. Ajuda na interação e contato regular com os familiares e amigos idosos.
Preservar e garantir a autonomia do idoso, né? O sentimento de ser cuidado. Então, todo mundo fala, mas eu tô longe, eu não posso chegar perto, enfim, minha avó tá isolada, enfim. Mas a presença ela é determinada pela disponibilidade, né? Então, só de a gente estar disponível para aquela pessoa, para poder falar mesmo à distância, isso já significa muito dessa relação. Então, as incertezas que nos rodeiam sobre o futuro, principalmente aquelas relacionadas à pandemia, são inúmeras e envolvem essencialmente a esperança, criatividade, bom senso, responsabilidade, simplicidade e tecnologia. E que seja breve, né, gente? Que seja breve o encontro de todos os familiares e amigos. E para finalizar, eu trouxe aqui uma palavra, né, ressignificar. Eu acho importante a gente pensar, estou tentando tirar aqui da minha tela as carinhas. Ressignificar. E uma frase, né? A ressignificação dessas compreensões e ações podem induzir caminhos de esperança, como valorização da cultura do envelhecimento, do cuidado intergeracional. Então, é importante todas as gerações estarem envolvidas com aquele idoso, do idoso cidadão, mediante metamorfose do individualismo e promovendo a dignidade humana. Então, é mudar um pouquinho aí tudo que a gente entendia como envelhecimento, entendia como pessoa idosa. Eu acho que a pandemia ela veio para a gente ressignificar muitas coisas, não só isso, né? E uma outra frase também, a pandemia da Covid-19, ao tempo que pode fortalecer ações desfavoráveis para a cultura do envelhecimento, como tudo que eu trouxe aqui na apresentação mostrou, né? Também pode se construir em política do bem viver, com solidariedade em relação aos idosos, enfraquecimento das desigualdades, preconceito e exclusão, regenerando possibilidades de novos caminhos. Então, aqui eu trago para vocês essas frases, eu acho que é mais para uma reflexão mesmo de tudo isso que está acontecendo. Eu acho que tem uma esperança, sim, a gente não pode esquecer disso, mas tem muita gente sofrendo, e eu acho que a gente tem que ter essa empatia, olhar para o próximo, e principalmente para essas pessoas idosas que hoje estão sendo alvo aí das mídias e do próprio Covid-19, né? Eu agradeço novamente. E deixa eu interromper aqui. Pronto, consegui em 10 minutos? Foi um desafio. Olha, eu estou aprendendo com vocês essa capacidade de síntese. Um exercício. Muito bom, gente. Dina, Maria Vitória, primeiro, né? Agradecer muito você ter trazido esse tema tão importante. O Sintserv, ele já tem um trabalho das diretorias anteriores, desse cuidado, Marlene Matias sempre muito à frente disso também, dos aposentados, dos servidores aposentados, muitos idosos. E essa questão da solidão, do isolamento, a gente percebeu no momento que a gente precisou fechar o sindicato pela fase vermelha, a fase emergencial. E o hábito que eles tinham de se socializar indo ao sindicato, conversar, aquela caminhada, ficar ali na frente, batendo um papinho, tomar um café, isso daí foi um impacto muito grande. E a gente sabe que essa inclusão digital que a gente fala, que ela apareceu muito no home office, as dificuldades que a Andrea trouxe, né? A mistura do trabalho com a vida familiar, mas também trouxe essa questão da importância da inclusão digital. E nós percebemos que os idosos eles estão excluídos digitalmente. A dificuldade é muito grande para a gente, inclusive, trazê-los para essas atividades. E isso a gente precisa não só cuidar agora, mas preparar para que isso não ocorra em outras situações, porque a gente sabe que as pandemias agora elas se tornaram uma realidade mundial. Sim, com certeza. E inclusive, Simone, que tem as pessoas, a aposentadoria ela já é um marco muito grande, né? Que a pessoa ela começa a procurar outras coisas ali para fazer no dia a dia. E tem também aqueles trabalhadores que, por conta da idade, precisaram interromper
Então, estão afastados. E como que essas pessoas estão? Está acostumado àquele momento de trabalho, a rotina, o dia a dia, e ficar dentro de casa, como é que funciona? Então, são pessoas que nem foram aposentadas e foram obrigadas a sair do ambiente de trabalho para se isolar. Então, isso também é muito complicado, né? Enfim, eu acho que é isso, é a gente entender como que essas pessoas estão, nas suas particularidades, e tentar ajudar no que a gente consegue, né? Muito bom. Ginailton, tem perguntas do chat? Tem perguntas e informações. Começamos com Mabi. Ela pergunta se quem teve Covid-19 corre risco de perder os cabelos. E aí, vem Gilberto, que trouxe um dado interessante. Cadê? Gilberto, variante Bolsonaro, 4.195 brasileiros morreu hoje. Dado, falei interessante, mas é um dado muito triste, né? E aí vem uma outra de Gabriel Araújo. Qual é a idade ideal para procurar um geriatra? Tá, vamos Seriam lá. essas duas perguntas, Maria Vitória. Obrigada. Sobre a perda de cabelo, eu nunca escutei falar, não, sobre isso. Acredito que está tranquilo. Bom, sobre o dado aí, é um dado realmente bem triste, né? E eu acho que é por isso que a gente precisa focar, de fato, lutar pela vacinação aí de todos os brasileiros e, enfim, todas as pessoas, não só aqui, né? Bom, procurar um geriatra. O geriatra, ele é um médico que ele vai entender todo o contexto daquele idoso. Quando a gente fala de idoso aqui no Brasil, a gente está falando acima de 60 anos. Então, geralmente, acima dos 60, as pessoas elas já podem, sim, ir para o geriatra, mas não tem uma regra, né? Se eu entendo que eu preciso de um médico que consiga ver o todo, então que eu não estou dividindo ali, é o cardiologista, enfim, pegar todas as especialidades médicas divididas e falar, bom, agora eu quero seguir, porque é o processo do envelhecimento, né? Então, eu quero seguir o meu envelhecimento de uma forma saudável, eu quero pensar isso a longo prazo. Ok, então pode marcar o geriatra, que ele vai com certeza dar esse caminho aí da qualidade de vida, pensando no futuro mesmo. Então, antes dos 60, eu acredito que possa ir, mas normalmente a gente tem aí essa cultura a partir dos 60 anos, procurar um geriatra. Eu poderia ter sido mais objetiva, né? Pensando no horário. Ainda tem mais uma interação ótimo. aqui. Diga. Tem mais uma interação. Mabi Cordeiro. Minha mãe já não aguenta mais ficar em casa. Hoje comprei 12 panos de prato para ela. Ela disse para mim, você não quer que eu saia mesmo da cozinha, né? KKKK. Minha mãe é uma comédia. Amo ela demais. E hoje eu também passei por isso. Painho, a gente deu um celular com o WhatsApp para ele em janeiro, né? Instalamos o WhatsApp, ele disse que não ia usar, não sei o que. Aí hoje, de 7 horas da manhã até agora, na hora que começou a live, ele estava me ligando porque estava aprendendo a usar o celular. Ele, com 85 anos, e meu sobrinho, com 7 anos, ensinando a ele. Então, duas gerações aí. Muito bom, intergeracionalidade, é isso mesmo. A gente tem que apostar nisso. É muito bacana. Mas eles não estão mais aguentando mesmo, gente. Quem que tá aguentando, né? A gente só tem que manter a paciência e manter a calma nesse momento. Muito obrigada, viu, Maria Vitória? Eu que agradeço. Se tiverem mais perguntas, a gente passa na última rodada. Vou passar agora, então, para a doutora Maria Aparecida falar para a gente. Oi, Dina. Apareceu uma última pergunta específica. Andréia, nos estudos que abordam o adoecimento dos trabalhadores e trabalhadoras, tem apontado algum elemento que desencadeiam este adoecimento? É para a doutora Andréia. Eu acredito que, não sei se ela responde agora, se responde no final. Acho que dá para responder agora, Dina. Pode sim. Beleza. Entendeu, doutora Andréia?
Fale de novo, por favor. Ó, nos estudos que abordam o adoecimento dos trabalhadores e trabalhadoras, tem apontado algum elemento que desencadeiam este adoecimento? Tá, maravilha. Olha só, nós temos, quando assim nós vamos compreender um caso e tudo mais, nós vamos considerar a história da pessoa, é necessário. Nós vamos, então, reconhecer se a pessoa já teve outros tipos de adoecimentos, né? De diversas naturezas, inclusive relacionados aos transtornos mentais. Então, hoje a gente encontra estudos que mostram que pessoas que já tiveram outras doenças poderão ter, né, talvez com um pouco mais de facilidade, vamos dizer assim, né, para não dizer uma predisposição. Mas o que com certeza nós temos que considerar hoje é que a somatória desses fatores levam ao adoecimento. Nós temos muitas coisas acontecendo. Então, se nós tivéssemos um medo, a gente lida com o medo, mas acontece que a gente tem sobrecarga, jornada extensa, o medo, as cobranças, esse vírus invisível, o preconceito em alguns casos. Então, essa somatória de fatores, ela é aí o caldo, né, bem propício para o adoecimento, né? Claro que podemos considerar fatores individuais, condições de vida, com certeza, né? Eu queria dizer assim, aproveitando um pouquinho, né, que nós podemos pensar sempre que muitas pessoas não adoecem. Mas, quando nós percebemos alterações e sofrimento, é um momento que a gente deve buscar ou apoio ou mais relações, né? É apoio. Pode ser um apoio médico, pode ser um apoio psicológico, pode ser um apoio de amigos, pode ser de familiares. É um momento importante para buscar apoios para essa situação. Obrigada, Andréia. Então, vamos passar agora para a doutora Maria Aparecida, que vai falar para a gente aí um pouquinho dessa experiência dela aí na linha de frente, né, doutora Maria? Doutora, a Marlene falou que é Cidinha, vou tomar liberdade. Vou passar para você. Tá. Boa noite a todos os participantes. E, assim, é um prazer, né, ter recebido esse convite. E, como a Simone, na hora da apresentação, né, colocou, eu sou pediatra. E agora eu atuava mais na parte da pediatria, sim, UTI, berçário, pronto-socorro. E agora, por fazer parte do grupo de risco, aliás, de alto risco, então, nesse momento trágico que a gente está vivendo, eu fui remanejada para a Secretaria de Saúde do município de Santo André e estou no telemonitoramento do Covid, né? E o que, assim, todos falaram, né? Basicamente, eu vou fazer um apanhado com relação aos impactos, né, na sociedade. Está dando para me ouvir? Está dando para ouvir? E nós tivemos muitas epidemias, tivemos outras pandemias, e, inclusive, cheguei até a participar, né, das que vieram mais recentes, e, assim, da AIDS, o surto da gripe, né, da síndrome da angústia respiratória, que ocorreu em 2003. Então, a gente percebe agora que nós estamos numa situação muito
diferente. Naquelas épocas, muitos morreram, mas dessa vez a situação que nós estamos vivendo é muito diferente, tá? Assustadora, né? Então, existe, assim, um número de infectados com o número de mortes que estão ocorrendo, então está impactando sobre os sistemas de saúde, a exposição das populações, dos grupos vulneráveis, a situação econômica, né, tanto no sistema financeiro, e, como disse a Andrea, sobre a saúde mental das pessoas nesses tempos de confinamento, né, e que as pessoas realmente não estão quase suportando, o temor pelo risco de adoecimento e também pelo medo da morte, né? E a gente também está tendo dificuldade das pessoas em conseguir os bens essenciais, como a alimentação, medicamentos, como a gente até viu, né? A situação que aconteceu em Manaus e também em outros estados, que até falta de oxigênio. Nós estamos vivendo também a falta dos insumos hospitalares, aí houve até a falta dos anestésicos, né, das medicações para sedação para os pacientes que necessitam de intubação, né? E também tem as situações dos transportes, né? Que nós temos a superlotação nos transportes, né? E as pessoas precisam sair para trabalhar. E é onde ela vai pela necessidade, vai também com o medo da contaminação, né? E também a gente está vendo que tem uma grande parte envolvida em busca de, não vamos dizer soluções, né? Porque está difícil de encontrar uma solução, mas estão trabalhando para se conseguir uma contenção da doença, né? E nós temos aí a vacinação, né? Estamos a caminhos curtos ainda, né? Porque poucas pessoas no nosso país foram vacinadas, né? E também temos aquelas pessoas anti-vacinas. Não temos um número suficiente de vacinas e ainda temos as pessoas que não acreditam na vacinação. Também tem a população, vamos usar a palavra assim, que tem aquele certo negacionismo, né? Então, muitas vezes, ela só vai acreditar que nós estamos vivendo essa situação pandêmica a partir do momento que tem alguém muito próximo dela que adoece, né? Ou tem a doença no seu estágio leve, ou no estágio grave, que muitas vezes chega até à perda, né? E então, na secretaria, tenho convivido no monitoramento, eu tenho convivido com situações diversas, porque tem pessoas que você está conversando, ela está sintomática, ela precisa de um acompanhamento médico, muitas vezes precisa de uma internação, e nós estamos com o sistema de saúde, os hospitais lotados, realmente lotados, né? E você tenta ajudá-la, pede para procurar uma unidade básica de saúde, você pede para procurar a UPA,
e estão tendo dificuldades para encontrar, né? E também aqueles pacientes que foram internados nos hospitais de campanha ou nos hospitais privados e que saem de alta e ainda têm dificuldades pelas sequelas que a doença provoca, né? E então todos os estudos que estão sendo feitos, todas as pesquisas que estão sendo feitas, essa corrida na produção de vacinas, na procura de medicamentos, né? Pelos cientistas. Então, o pessoal está se empenhando, né? Para se encontrar uma saída. E só que também as pessoas, a população tem que nos ajudar. Mesmo com essas medidas, que seja o distanciamento social, que a gente assim, cansa de enfatizar, a lavagem das mãos com água e sabão, quando não está num local que não é possível a lavagem, usar o álcool gel. Tem álcool gel espalhado por vários lugares na cidade, né? O uso de máscaras e usar a máscara corretamente, porque a maioria, a gente que anda na rua, assim, ou até nos nossos locais de trabalho, a gente vê as pessoas com a máscara abaixo do nariz, tampando a boca, né? E então, assim, a gente enfatiza o uso correto das máscaras, né? Então, são medidas simples, mas que vão ajudar muito, estão ajudando muito, né? Então, a conscientização da população, e mesmo dentro de casa, né? É muito importante. Então, a gente está numa fase de desafio, né? E como a Maria Vitória e a Andrea falaram, é independente da idade. Na pediatria, a gente também tem crianças que estão sendo infectadas, tanto de menor idade quanto adolescentes. E principalmente agora, né, os adolescentes nas baladas, nessas festas clandestinas, né, aí levando o vírus para dentro de casa, para os pais, os avós, os irmãos, né? E então esse vírus ele é muito contagioso e ele não escolhe pessoas. Qualquer um de nós estamos susceptíveis, né? E assim, tem que ter, temos um problema governamental, como já foi dito, né? Mas nós, profissionais da saúde, nesse enfrentamento, acabamos fazendo de tudo, de todo o possível. Todos estão, assim, maioria esgotados, mas não desistimos, né, do paciente, não desistimos de cuidar. Eu teria, assim, teria um monte de coisas para falar, mas dentro desses 10 minutos não é possível. Mas aí a gente pode ir falando, assim, no surgimento das perguntas. E eu, assim, colocando a colocação, né, chega até um certo momento, quando você está na linha de frente, que você, às vezes, sente uma impotência, porque a nossa
nosso desejo é de curar, né? É a saúde de todos. E às vezes, a gente nessa situação que estamos vivendo, é lógico que tem outras enfermidades, tantas outras enfermidades que acabam até serem esquecidas nesse momento e não podem ser esquecidas. Mas nessa situação a gente às vezes chega numa impotência, né? E não é por falta de dedicação. No momento era isso que eu quero explanar com vocês, tá? Do que tenho sentido nesse trabalho que eu estou fazendo. E tem que ser psicóloga também nesse momento, porque as pessoas estão numa carência muito grande e acho que pelo fio do telefone você vai conseguir a cura dela, você vai conseguir salvar. Mas o pouquinho que a gente faz, a gente consegue aí alguma coisa. Muito obrigada. E a Vide faz cair o cabelo. Algumas pessoas têm a ver. Doutora Maria Aparecida, nós que agradecemos. Na verdade, a gente deu um tema muito amplo, né? O impacto da pandemia da Covid-19 na sociedade é algo que dá espaço aí para um encontro de 4 horas e não esgota. Então, guarda aí que eu sei que muita coisa, e aí nas perguntas que o Dinaiton vai trazer, você pode aprofundar um pouquinho mais as questões aí que os nossos ouvintes que estão assistindo, acompanhando a nossa live, trouxerem. Tem perguntas aí, Dinaiton? Tem sim. Tem de Camila Nunes, nossa colaboradora no sindicato, né? Em relação às sequelas do Covid-19, quais profissionais procurar? Tive em fevereiro e sinto que a fadiga e cansaço físico não estão normais. Quais especialidades médicas posso procurar? E aí vem Arlene de Paula. O que a doutora pensa sobre a volta às aulas presenciais nesse contexto? E depois, Vivian. Cadê? Vivian fez a pergunta se está aumentando o número de casos de crianças infectadas. Doutora, como está o quadro de contaminação de crianças? Aumentou ou diminuiu? São essas 3 perguntas, doutora. Tá, aí nós vamos voltar aí um pouquinho. A primeira, com relação à sequela, né, que ela teve, qual é o nome dela? Por favor? Camila. Camila Nunes. Então, Camila Nunes. Os sintomas da COVID, eles são sintomas, assim, para alguns que têm a forma bem leve, geralmente os sintomas passam e elas ficam bem, ficam assintomáticas. Alguns que têm um caso de leve para moderado ou de moderado para mais grave apresentam mais sequelas. E, principalmente, assim, essa manutenção de cansaço, quando vai fazer algum esforço. Às vezes não é nem um esforço, assim, muito esforço, mas há um leve esforço. Ela sente muito cansaço, não aguenta, assim, uma caminhada. E a dor no corpo mais persistente, que são as queixas assim mais comuns. O paladar, quando perde o paladar, o olfato, também se prolonga por um bom tempo, né? E, no caso, procurar um pneumologista, como a gente sabe também, tem casos graves, em que se faz arritmia cardíaca, então ela procurar primeiramente o pneumologista. E conforme assim, ela apresentar outros sintomas, até um cardiologista. Respondi? Oi? Sim, respondeu, doutora. Respondeu sim. Aí tem outra pergunta de Arlene.
O que a Tá doutora bom. pensa sobre a volta às aulas presenciais nesse contexto? Então, esse é um ponto assim, meio discutível, né? Porque até teve uma live da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Regional aqui do ABC, com relação à volta às aulas, com todas as medidas de prevenção. Então, agora se colocou, assim, tem o estudo híbrido. Então, aqueles que vão presencialmente e os outros que acompanham online, né? Então, as mães, os pais que têm o receio de mandar o filho para a escola, têm a opção do online. Agora, os que já sentem mais segurança, vão presencial, tem o distanciamento, né? As escolas todas têm que estarem preparadas para receber os alunos com todas as medidas protagonizadas, né? Então, é assim, eu não vou colocar a minha opinião, assim, se deve deixar ir ou não, já que vocês, assim, os pais têm essa opção do deixar em casa e fazer o estudo online. Tá? E a última pergunta, doutora. A última pergunta Sim. é como que estão os casos de contaminação com crianças? Aumentou? Então, teve um aumento, sim. Só que muitos casos estão tendo de crianças pequenas com queixas semelhantes, né, que levam a gente a fazer a suspeita de Covid, mas é de bronquiolite, principalmente nas crianças de 1 ano, né? Até um ano de idade. Então, são mais casos assim de bronquiolite, mas alguns casos eles estão associados, tem a bronquiolite e o Covid. E tem relatos, sim, de até bebês, né? Mas aumentou, sim, o número. Tá? E o uso da máscara para a criança pequena é um pouco dificultoso, né, da gente conseguir manter. E já a lavagem das mãos, mesmo para uma criança um pouco maior, né, ela põe a mão nos objetos, né, nas coisas, ela quer brincar, ela quer correr, ela não tem aquele cuidado, né? Então, acaba ocorrendo a contaminação. E também a gente não pode esquecer, como também foi dito, né, nas periferias, né, as condições de moradia, as condições de higiene, que tudo propicia. Ô, Tá? doutora, eu acho que é uma provocação interessante. Tânia Araújo, doutora, mas jovem indo para balada e a criança indo para a escola não dá na mesma? Se você for pensar. Mas só que na balada eles estão muito próximos e eles não estão preocupados com o que está acontecendo lá fora, né? E já na escola vai existir a preocupação das medidas preventivas, né? Exatamente. Então, eu acho que aí o jovem na balada, o jovem é consciente, certo? E a criança menor não tem Perfeito, essa doutora. consciência.
Eu diria que o jovem vai por conta, e a criança, o pai obriga a estar no lugar onde O pai ela poderia aí, estar mais né? protegida dentro de casa. É, e dentro de casa. Mas a Exatamente. grande maioria das crianças, a grande maioria das crianças está mesmo fazendo o online. Elas estão mais fazendo o online, tá? Exatamente. Simone, tem outra pergunta, mas é para Priscila. A gente deixa para ela falar nas considerações finais ou faz agora, Simone? E então, eu vou pedir agora, Dina, que se alguém tiver mais perguntas, que coloquem no chat, que aí a gente já lança as perguntas nessa roda de conversa, e aí vai fazendo a fala final de cada uma das participantes, e a que se sentir contemplada, né, com essa pergunta para falar a respeito, já vai colocando junto das considerações finais. Podemos fazer assim? Pode ser? Sim. Bom, agradecer demais a presença de todas as nossas convidadas, profissionais extremamente capacitadas, de formação e também de atuação, de vivência. Trouxeram todas para a gente aqui uma possibilidade de aprendizado e de reflexão muito grande. A gente sabe que não dá para falar de Dia Mundial da Saúde sem lembrar a luta do SUS, o SUS tão combalido, sucateado, desfinanciado, e que em mais um 7 de abril, em mais uma semana e um mês da saúde, né, mundial, ele mostra que ele é a força do povo brasileiro. O povo brasileiro está em pé, sobrevivendo, tendo possibilidades, porque o Sistema Único de Saúde está firme aí. E todos os profissionais envolvidos. A gente sabe que se fala muito aí das trabalhadoras e trabalhadores da linha de frente na saúde, mas como foi bem explanado, nós temos trabalhadoras e trabalhadores em várias linhas de frente, e todos expostos, e para isso nós, serve toda a direção, fica aqui sempre firmes nessa luta pela vida, de forma intransigente. E para isso a gente convida, além dessa atividade, todos e todas participem das outras atividades que ainda vão acontecer, promovidas pela CUT e transmitidas pelo Facebook, inclusive do Sindserv São Bernardo do Campo. Então, hoje também teve uma atividade às 18 que falou sobre saúde do trabalhador, mas tem outros temas no restante da semana e até o final de semana. Então, agradeço muito a participação de todas e vou passar para a gente ver se o Dinailton aí pescou mais algumas perguntas. A gente passa para o encerramento, começando com a Priscila, depois a Andréia, Maria Vitória e a doutora Maria Aparecida. Sim, Simone. Tem duas questões que eu fiquei curioso. Natália Oliveira, cadê? Natália Santos, ela colocou aqui, parabéns, tia. E essa Natália Santos parece uma Natália que trabalhou comigo na Fundação Casa. Eu queria saber se ela é Natália Santos, que mora aqui em São Vicente. E Natália Santos é sobrinha de quem? Da doutora Maria Aparecida? Maria Aparecida. Aê. Muito bem. E duas perguntas. A pergunta de Fátima Leal, a nossa vice-presidente, pergunta: Priscila, se o servidor teve Covid e não entrou com CAT no período de afastamento, ele poderá entrar fora do prazo estabelecido? E a outra pergunta é de Juliana Gil. Boa noite. Dados os impactos da pandemia na saúde mental da população como um todo, quais estratégias de cuidado devem ser reforçadas ou desenvolvidas, pensando no momento atual, mas também no futuro e médio e longo prazo? Uma pergunta bem elaborada. Aí estão abertas as questões e, como o Simone definiu, né? Fique à vontade para fazer os comentários e fazer as considerações finais. Priscila?
Então, a pergunta da Fátima, né? No caso, o trabalhador que pegou Covid não tem um prazo estabelecido inicialmente, até porque no início da pandemia teve uma portaria que se falava muito em relação ao Covid como uma doença profissional e depois essa portaria foi revogada. Então, por ser um tema muito novo, muitas coisas estão surgindo no decorrer desse período, né? Então, não tem um prazo estabelecido. Se o trabalhador foi prejudicado pela não caracterização do Covid como uma doença do trabalho, em especial o servidor público, ele pode entrar em contato com a gente, nós vamos passar as orientações. Inicialmente, ele vai encaminhar um e-mail para o serviço de saúde do servidor, pedindo a conversão da LTS para a CAT do período em que ele ficou afastado. E aí vem todo um processo. E aí, se isso não for convertido, ele entra com o processo, mas ele pode sim fazer o pedido de conversão. Não tem um prazo estabelecido, não. Suas considerações, Priscila? Verdade, né? Eu, na verdade, queria agradecer. Eu acho que nós poderíamos, no mínimo, 1 hora para cada convidada. Doutora Andréia, doutora Maria Aparecida, Maria Vitória. Foi excelente a colocação delas, um tema muito, muito gostoso de ouvir, né? Dá até vontade de interagir, interromper o que elas estão falando para fazer perguntas, e eu só quero mesmo agradecer a minha participação, agradecer pelo convite e elogiar todas as outras participantes que se saíram muito bem, e nós estamos aqui à disposição. Também quero agradecer aqueles que compraram um pouquinho do seu tempo para assistir, prestigiar, né? Até porque todo evento dá bastante trabalho, então agradecer aos que prestigiaram aí as apresentações. Obrigado pela oportunidade. Posso continuar? Bom, a Juliana Gil, ela me deu um presente aqui, a bem da verdade. Falta muito. Dá licença, filho. Desculpem, mas tem sempre uma passão aqui. Estão me ouvindo? Estava falhando um pouquinho, Andréa, mas agora voltou. Tá, deu uma instabilidade, mais uma entrada aqui Mas eu estou dizendo que a Juliana Gil, ela me deu um presente, porque eu queria falar, né, das questões relacionadas ao cuidado, e eu vou aproveitar, me deem 1 minuto a mais para projetar um material que nós elaboramos lá em Diadema. Eu estive trabalhando em Diadema, agora estou em Santo André, Cidinha, junto com você, né? Mas que nós deixamos para a população esse material aqui disponível, falando exatamente disso que a Juliana tá me perguntando, ó, saúde mental em tempos de pandemia, né? E a gente falou o seguinte, ó, a quarentena ocorre a separação das pessoas próximas, a perda da liberdade, o tédio, a incerteza. Tudo isso pode impactar. Então, a gente pode sentir, ó, solidão, medo, desconhecido, desorientação, muita informação, sensação de isolamento, os sentimentos desagradáveis, o pior pode acontecer. Todos nós, de alguma maneira, sentimos isso, gente, mais ou menos, né? Comportamentos de esquiva, raiva, gente, abuso de álcool, outras substâncias, preocupações financeiras, medo excessivo na transmissão do vírus. E isso que eu acho interessante, ó, quem não era ansioso passa a ter. Ansiedade. Quem não tinha insônia passa a ter dificuldades. Quem não tinha irritações, claro, né, gente, de modo mais exacerbado, passa a ter essas reações agressivas e tal. Mas como reduzir, como lidar com sentimentos? Isso que eu queria chamar a atenção, ó. A gente deve manter a distância física, mas não a conexão, não o contato. O distanciamento é físico, mas não social, não afetivo. Por isso, né, aquela idosa
da foto, né, conversando, é isso, ó, converse por vídeo com todo mundo, né? Conte o que está sentindo, converse regularmente com os colegas, com os amigos, faça uma lista de prioridades, utilize comportamentos de prevenção, proteja a si, apoie os outros, lave as mãos, faça as medidas de higienização, recorra às práticas que estimulem o cuidado, coisas que a gente não fazia, aquela foto da pessoa pintando, né? E não faça automedicação, acho importante a gente dizer isso hoje. Não, procure outras alternativas, né? Não vamos buscar o excesso de medicação, vamos buscar excesso de afeto, contato, vínculo, né? Trabalhar com a diversidade dos profissionais também, diferentes opiniões, né? Para a gente ter apoio. E ter informações confiáveis, né, gente? Porque tem muita coisa desnecessária, contraditória, que não presta uma informação confiável, né? E evitar as culpabilizações, para a gente lidar com isso também nesse momento das autoexigências, né? E ser produtivo, mas dentro, né, daquilo que der, né? Então, eu estou mostrando esse material porque eu acho ele bem produzido, né, com os desenhos ilustrativos, e eu só acrescentaria, então, que também está nos materiais, também está lá disponível para a gente, comunique-se com seu conselho de classe e seu sindicato. Aqui está o papel do sindicato também, né? Então, é tudo isso, gente, várias iniciativas que nós podemos ter, mas uma delas fundamental é não ficar isolado. Distante não é isolado. Então, participar de uma live, fazer perguntas, dar opiniões, ligar e por aí afora, né? E, quando necessário, também chorar, mas para se reorganizar, né? Para lidar com sentimentos. Desculpe se eu tomei um tempo um pouco a mais, né? Mas achei que eu tinha que falar disso. Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de reencontrá-las e também quem eu estou conhecendo agora. Ver a Maria Vitória é um ânimo, né? Uma menina assim, não é, gente? Parabéns a todas e ao sindicato e a quem discutiu e dialogou aqui conosco pelo Face. Um beijo grande. A gente sorriu um pouco, mas entrou a notícia agora aqui das 4.000 mortes, né? Essas notícias que vão entrando na tela do computador. Então, a gente lastima demais, gente, mas a gente também mantém esse contato para nos unirmos e nos solidarizarmos, né? Bom, muito obrigada pelo convite, obrigada a todas as palestrantes, é muito bom ver, né, os serviços, a preocupação com a sociedade, saber que a gente pode contar, sim, com diversos profissionais, eu acho que isso é muito, muito gratificante, muito obrigada mesmo. E sobre a queda do cabelo, cai mesmo, porque depois que a doutora Maria Aparecida falou, me veio uma colega que ela está me dizendo até hoje que faz um mês que não para de cair o cabelo dela depois de ter Covid. Então, de fato, isso acontece. Mas acredito que não seja aí com todo mundo. Não sei se é um padrão, tá? Mas muito obrigada. O material agora que a Andrea mostrou é necessário e muito bom a gente disseminar isso pela didática. Então, parabéns pelo trabalho, não só da Andrea, mas de todos aqui envolvidos. Sou eu? Sim, doutora, fique à doutora Maria vontade. Teresa. Ah, tá. Então, Doutora, acho que está sem áudio. tenho aqui umas 20 páginas. Provavelmente Né? entrou alguma ligação, doutora, e a gente não conseguiu ouvir o que a senhora falou.
Um momento. Ai, não Agora estamos ouvindo. é assim. Então, eu teria aqui umas 20 páginas aí para falar, sabe? Um monte de coisas, né? E então eu espero ter colocado pelo menos algumas coisas que as pessoas queriam saber, tá? E compartilhar com vocês, né? Que neste momento aí, que nem ela falou, agora a Andréia, que apareceu, esses 4.000, e essas mortes todas, né? E a gente é solidário com todas as famílias, tá? Que estão aí perdendo seus entes queridos, né? Estão perdendo os amigos. Eu também tive algumas perdas, inclusive ontem, e também estou com um irmão aí internado na UTI, em estado crítico, e é onde eu falo para vocês que, como profissional, eu tenho que estar do outro lado, né? E a gente se sente impotente, né? Mas a gente tem que ter aí essa confiança que tudo isso vai ter um fim, né? E eu agradeço muito, né? Novamente, como eu disse, pelo convite, e quando precisar, estou a postos, tá? E foi um prazer conhecê-los. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou passar agora para o Dinailton fazer o encerramento da nossa atividade. Gente, eu tenho muito a agradecer todos e todas que estiveram presentes até agora, tanto as médicas que dedicaram estas 2 horas para nos atender aqui, para discutir um pouquinho sobre a Semana Mundial de Saúde, né? E a Semana Mundial da Saúde, num período de pandemia que está ceifando várias vidas, e aí cada dia chega mais perto de todos nós. Estamos num momento muito crítico. Graças a Deus, em São Bernardo do Campo, a gente ainda mantém uma liminar que suspende as atividades presenciais nas escolas, que dá condição para os professores trabalharem. E aí, nesse momento de pensar na atividade presencial nas escolas, o risco não é apenas para as crianças, a gente tem vários companheiros que faleceram nesse período, e aí vem à memória agora a nossa companheira de luta dos 30 horas para os auxiliares de educação, né? Foi uma luta árdua, lutou bastante e perdeu a vida semana passada para o vírus, que foi a nossa companheira Flávia Ribeiro. E hoje, dentro dessas 4.195 vidas, uma é bem especial, porque está bem próximo de nós, né? E aí, passar aqui para vocês os meus sentimentos, a nossa companheira Simone, que manteve-se forte para continuar com essa atividade aqui junto conosco, mesmo tendo a notícia de falecimento de um familiar, uma perda muito grande para esse vírus que a gente está lutando muito para combater. E aí fica claro uma questão, que temos que continuar na luta, na labuta contra o vírus, exigindo auxílio emergencial para todos os trabalhadores, auxílio emergencial de R$ 600 no mínimo. Poderíamos estar no padrão de outros países que levam a política social a sério e Estados Unidos doou $1.200 para cada cidadão americano, independente da classe social. E o Brasil, a gente está vendo aí o governo federal dizendo que vai quebrar se doar R$ 250 para uma pequena parcela da população brasileira. E aí, não, como a doutora falou, não é momento da gente
procurar culpados pela situação de caos que estamos vivendo, mas é momento de cada um cuidar de si para que a gente consiga cuidar de todos, para que a gente não venha a noticiar falecimento de outras pessoas que estão tão próximas da gente. E aí, vamos torcer para que ano que vem, na Semana Mundial de Saúde, a gente possa estar refletindo sobre um futuro, possamos estar fora desse caos que está estabelecido nesse momento, e que o nosso papo tenha mais alegria e que não venha acompanhado de notícias tão ruins. E aí, como estamos numa instituição laica, pedir a todos e todas que estão nos acompanhando, a todos que estão na torcida pelos trabalhadores que estão na ativa, pelas crianças que estão querendo voltar para a escola, que façam os pensamentos positivos, façam as orações, as rezas, concentre-se ao plano espiritual e vamos pedir às forças superiores que ajude a todos nós termos sabedorias, termos discernimento para tomar as nossas decisões e manter o que mais importa para cada uma pessoa, a vida de todos. E aí, parabéns, em nome de Simone, parabenizar toda a diretoria pela condução desse trabalho e chamar todos os trabalhadores para acompanhar essas atividades da Semana Mundial da Saúde pelo Facebook do sindicato, pelo Facebook da CUT, e estarmos inteirados do que está acontecendo. E pedir que os trabalhadores venham ao sindicato, como as doutoras falaram, uma das coisas que não podemos acabar são as relações sociais. Nós, diretores, não estamos presencialmente, mas todos vocês, quem não tem o número da gente, o nosso número é público, peguem o número, liguem, nem quem saiba ligar um pouquinho para ficar falando meia hora sobre sexo dos anjos. Mas não vamos nos isolar, vamos nos fortalecer. E nós, diretores, precisamos tanto de força, tão quanto os demais trabalhadores que estão na base. Valeu, gente. Muito obrigado e boa noite para todo mundo. Podem abrir o microfone, pode dar boa noite, que todo mundo vai estar vendo vocês agora, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos. Boa noite.